A verdade é simples, mas existem muitas pessoas que estão se complicando com a mentira, porque se afeiçoaram a ela. E isso é algo muito perverso. É fazer com que você seja filho do pai da mentira. E ao falar mentira, você satisfaz os desejos dele. Isso é ruim demais para qualquer ser humano. É algo que coloca o ser humano em vergonha. E isso não é bom para ninguém, porque as pessoas vão ter muitos motivos e razões para dizer muitas indignidades a respeito da pessoa que é envolvida pela mentira ou é enredada por ela. Então, isso tem que acabar. Esse mal tem que ser cortado pela raiz de forma definitiva, porque para você e para mim, o nosso princípio moral, a nossa prioridade é a verdade absoluta, objetiva, perfeita. É nela que a nossa vida tem que estar firmada, para que assim o nosso corpo, alma e espírito estejam na verdade, para que o nosso modo de pensar, de falar e de agir gire em torno da centralidade da verdade em nossas vidas. Então isso é bom, porque não podemos ser filhos do diabo, porque o diabo é alguém que nunca se firmou na verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Mas isso aí é com ele. Para você e para mim isso não serve. Em tempo algum. É errado. É errado viver de mentiras. Por isso, tanto você como eu devemos deixar a mentira e sermos cooperadores da verdade. A verdade tem que estar em nossa vida, sim, todos os dias. Nós devemos proferir verdade, não mentira. Então, é hora do ser humano agir assim. O ser humano consciente, sábio, inteligente, prudente, ele, quando vê o mal da mentira, se esconde dela, foge dela, escapa, sai fora. Não quer se envolver nisso em tempo algum. Não quer se envolver nessa sujeira que vai trazer sujeira para a sua própria vida. Então isso é errado demais. E um ser humano consciente não quer deixar que isso possa fazer com que a sua vida seja uma vida conhecida por causa de mentiras. A opinião pública contra isso é horrível demais para qualquer ser humano. Então, o melhor a ser feito é andar e viver na verdade. Porque Deus destrói os que proferem mentiras e abomina ao fraudulento que começa a praticar fraudes, todas elas inventadas pela mentira. Isso é algo muito errado. E o ser humano não pode deixar que isso possa acontecer com ele em tempo algum. Então, agora é hora de agirmos como cooperadores da verdade. Isso tem que ser algo unânime na humanidade. A humanidade tem que entender isso dessa forma. Porque a melhor opção é a verdade simples para você e para mim. Então, agora sim podemos começar a nos limpar das complicações que as mentiras trouxeram para qualquer ser humano. E quando alguém se purifica, ou melhor, quando alguém retorna à sensatez e se purifica desses erros causados pela mentira que ele mesmo às vezes proferiu, essa pessoa está se limpando disso. E isso é bom, porque assim a sua consciência vai estar sendo purificada dessas obras mortas, mentirosas, que só prejudicam o ser humano. Então agora é hora de que isso aconteça mesmo. Nós temos esse dever, é algo muito importante que o ser humano consiga fazer isso. E é muito simples fazer isso. É só
decidir firmemente em prol da verdade. Então, quando o homem decide isso, ele começa a endireitar os seus próprios caminhos. Ele começa a ter uma vida exemplar, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, causados pela mentira. Então, vai valer a pena, sim, vai compensar para ele, sim, se afastar das mentiras e acolher a verdade, para que dessa verdade ele nunca mais possa se desviar em tempo algum. Ele tem que perseverar na verdade. Isso é importante demais. Isso é algo, ou melhor, é uma decisão prudente do ser humano. É uma decisão sábia. É uma decisão que revela a inteligência do ser humano. Porque quando ele se apropriar da verdade e fazer da verdade o seu princípio moral básico, prioritário, boas consequências vão acontecer na vida dele, da sua família e no mundo de forma geral. Então, o que falta agora é isso no mundo. Porque as pessoas que durante muitos anos ficaram envolvidos em esquemas mentirosos, essas pessoas estão começando a sofrer as consequências disso. Porque de Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem semear referente à mentira, ele vai colher isso aí em sua vida. Ou seja, tudo aquilo que ele fez voltará contra ele mesmo, se voltará contra ele mesmo. Porque a pior injustiça que o ser humano pode fazer é falar mentiras. De uma hora ou outra, aquilo que ele falou vai voltar contra si mesmo. E ele pode ser preso ou pode ser morto, enfim. Tudo por consequência de uma mentira, digamos assim. Que para ele, naquele momento, era algo bom. Mas o final, algum tempo depois, quando aquilo que ele semeou, aquela mentira que ele semeou, se volta contra ele, porque a justiça de Deus faz isso acontecer, aí ele começa a sofrer as consequências disso, que são terríveis. Então, cabe ao homem consciente agora se afastar da mentira. Não dá mais lugar ou ocasião alguma para a mentira. É hora de acabar com esse mal. Essa perversidade não pode existir na sua vida. A perversidade que eu estou falando é a própria mentira em si. Então, não podemos fazer isso mais em tempo algum. É errado. Agora o nosso compromisso tem que ser com a verdade. Pura e simples, e objetiva, absoluta. Em cada pessoa. Cada pessoa tem que fazer com que a verdade seja algo muito precioso. É a sua reputação que vai estar em jogo. A sua vida honrada, a sua honradez. Você tem que ter uma vida que ninguém possa ter nenhuma indignidade que dizer a seu respeito. Então, a verdade pode ajudar você a fazer isso. Pode ajudar você a concretizar isso. Diante da opinião pública. Para que a opinião pública só te elogie. Porque você se firmou na verdade. Então, isso é algo bom. Temos que nos apegar com firmeza à verdade. Para que ela esteja sempre em nossas vidas. Isso vai fazer com que possamos caminhar em paz, com consciência tranquila, possamos dormir com consciência limpa, purificado das mentiras. Então agora é hora disso acontecer mesmo, pessoal. Vamos nos ajudar uns aos outros para que isso aconteça, para que isso se estabeleça como um fundamento. A verdade tem que ser o nosso fundamento. A verdade tem que ser o nosso alicerce. Devemos andar firmados nesse alicerce que é a verdade, para que assim possamos viver. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. Isso é bom demais. É recompensador demais. É algo indispensável para o ser humano.
Todo ser humano tem que querer isso para a sua vida. Então, é hora disso acontecer. Agora sim podemos fazer isso acontecer, porque a verdade está à nossa disposição. E agora temos que andar nessa direção, juntos, agindo sempre como cooperadores da verdade, para que assim a nossa vida esteja recebendo sempre as boas consequências disso, os bons resultados, que são os mais aperfeiçoadores possíveis, que vão nos ajudar de várias formas. Então, isso é importante demais de se dizer, tem que ser assim. Então eu espero que essa mensagem possa fazer com que as pessoas queiram mesmo viver dessa forma, com a consciência totalmente cheia da verdade. Então eu espero que essa mensagem possa ajudar a humanidade hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.